noite, gente. Para quem está assistindo ao vivo, né? Boa noite. São 18 horas e a gente então vai começar o nosso tempo aqui, nossa live sobre como a Bíblia chegou até nós, o chamado cânon das Escrituras. Então a gente vai ter hoje aqui um tempo, um bate-papo com o pastor Josimar Júnior, que já está chegando por aqui, e a gente vai trocar uma ideia então sobre esse assunto importante. Pode ir divulgando aí, chamando o pessoal. Eu tenho certeza que você vai se beneficiar bastante desse tempo e dessa aula aqui que nós vamos ter com o pastor Josimar. Ele já está chegando aqui e eu já vou convidá-lo para o nosso papo aqui. Ele que agora ficou todo tecnológico, está sabendo como é que faz tudo lá, com o negócio de live e tal, né? E aí, pastor Josimar? E aí, mestre? Diga lá, eu estava falando aqui que agora você está todo tecnológico, sabendo dos parangolê todo aí da tecnologia, então tá uma maravilha. Eu tô tomando uma surra aqui. Eu acho que nós dois gostamos. Tá bom, sim. Nós gostamos proporcionalmente, o tanto que a gente detesta a tecnologia, a gente ama a teologia, né? Então acho que vai dar certo. Acho que vai sim. Deixa eu só ver uma coisa aqui, por detrás do meu suporte. Eu fiquei aqui. Deixa eu ver se eu estou na conexão certa. Vai sim. Pode ser que você está com a outra conexão aí. Eu estava aqui meio tenso, porque eu te mandei uma mensagem aqui falando que está tudo certo, você não respondeu nada, né? Então eu falei, acho que deve estar. Quem cala consente, então eu mandei uma mensagem, você não falou nada, falei, deve estar tudo em ordem, né? Acho que está, sim. Bom, a gente tem a mania de se encontrar na igreja ou no Delta, né? No supermercado. Agora faz tempo que eu não vou no Delta e na igreja mais de um mês. Mas a gente tem se visto aí, pelo menos virtualmente, nos tempos de oração e nos cultos. Quem sabe está chegando a época de terminar isso, quem sabe voltamos logo, né? Pois é, se Deus quiser. É isso aí. Pessoal, para vocês que estão chegando, eu tenho visto já bastante gente entrando aí, muito legal. Eu quero apresentar para quem não conhece, tenho visto aqui, se não me engano, vi a Sara Xavier lá de Portugal, tenho irmãos de outros lugares aí, pessoal lá dos Estados Unidos, de Framingham, já andei vendo por aí também. Então eu quero apresentar a vocês, antes de a gente começar a conversar aqui, o nosso querido professor de hoje, pastor Josimar de Assis Roque Júnior. Ele falou para apresentar só como pastor da PIB. Ele é um dos pastores aqui da Primeira Igreja Batista de Piracicaba, mas na realidade ele tem um currículo mais extenso do que isso. Eu vou chamar a atenção aqui só naquilo que tem mais diretamente a ver com o que a gente vai falar aqui, que é o fato dele ter sido, durante alguns anos, depois você pode falar melhor sobre isso, professor da Faculdade Teológica de São Paulo, né, ligada lá à Convenção Batista do Estado, certo? Certo. Quanto tempo você deu aula lá? Eu dei aula 4 anos e meio, mais ou menos. Aí eu vim para o interior. E a sua formação em teologia se deu nessa mesma faculdade, se não estou enganado, né? Eu tenho a formação tanto em teologia quanto no mestrado lá na Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Não sou mestre igual a você, porque mestre é quem ensina o tempo todo, né? Eu tenho só o grau de mestrado, você que é o mestre aí da turma. Não, na realidade, sejamos sinceros, a gente já conversou várias vezes sobre isso. O pastor Josimar é um professor na acepção da palavra, né? Não tem uma aula que você assista com ele que você não sai pensando alguma coisa ou com a pulga atrás da orelha. Significa que o professor que faz pensar, né? Então isso é muito interessante. E por causa disso, eu o convidei, quando estava escrevendo aqui o meu humilde ensaio sobre o Bíblia Simples, deixa eu ver se eu consigo mudar aqui a câmera para mostrar isso. Esse aqui é o nosso Bíblia Simples, esse que foi o meu, já estamos falando de mestrado aí, foi o meu trabalho final de mestrado. Eu não sei se o pessoal não percebeu, mas o capítulo mais importante aqui, o capítulo mais difícil de escrever, era justamente esse aqui, que é a aula 5,
e é sobre o cânon das Escrituras. Você está vendo aí, eu estou te mostrando que quem escreveu essa aula, é a aula 5 do Bíblia Simples, foi justamente o nosso mestre aqui, o pastor Josimar Júnior. E ele, então, por isso, inclusive, foi convidado aqui para estar com a gente hoje, para a gente trocar uma ideia aí, para ele nos explicar um pouquinho melhor essa questão do cânon, né? Se você quiser fazer mais alguma introdução aí pessoal, fique à vontade, pastor. Eu só penso que oportunidades assim são para nos ensinar e para nos humilhar, né? Para a gente perceber como a gente ainda tem muito que crescer. Estou aqui como aluno, não como professor, e vim aqui para aprender junto aí. E se a gente parar de aprender, aí o negócio fica complicado, né? É isso aí. Mas, bom, eu vou ficar aqui na condição de mediador das perguntas e vou dizendo para o pessoal aqui, se forem surgindo dúvidas e você quiser fazer a pergunta, você pode perguntar o que você quiser. O pastor Josimar responde só o que ele quiser, mas você pode perguntar a pergunta que você quiser fazer, não tem problema, certo? Eu responderei todas, até que eu não sei, mas responderei, se Deus quiser. Então vamos lá, vamos iniciar aqui o nosso assunto. Os livros da Bíblia. Tem um nome, inclusive, técnico para isso, né, que é o tal cânon das Escrituras. Eu não sei se os que nos ouvem tiveram a mesma dúvida que em algum momento eu já tive. Depois que fiz essa aula aqui, deixei de ter, pelo menos, boa parte delas. Mas como é que foi feito? A gente tem muito essa dúvida. Como é que foi feito? Quem é que escolheu os livros para dizer esse aqui são inspirados, esse aqui não são inspirados? Como é que foi esse processo? Tem lendas aí que talvez a gente vai ouvir algumas delas aqui. A mais curiosa, pelo menos no Novo Testamento que eu escutei, é que os caras colocaram os rolos em cima da mesa, chacoalharam a mesa, qual não caiu, ficou. Bom, mas isso não é possível que tenha sido assim, né? E eu acho que nós vamos ter uma história um pouquinho mais embasada aí para entender, né? Então, hoje eu perguntei, né, na propaganda lá, como é que a Bíblia chegou até nós? Alguém falou assim, para mim chegou de caminhão, o cara trouxe, não, mas não é nesse sentido, já é como é que os livros foram catalogados. Então, eu vou começar perguntando isso, pastor. O que significa essa expressão cânon que a gente usa, né? O cânon das Escrituras, o que significa isso? Quando nós falamos em cânon, nós estamos falando já de um conceito sedimentado, né? Nós temos aí já, quando falamos em cânon, já temos a ideia formada, mas a ideia ela foi se originando de acordo com a formação de um livro que se tornou uma coleção dos escritos reconhecidos pela igreja cristã. E o primeiro a usar essa palavra, cânon, foi Atanásio, no ano de 367, quando ele escreveu a sua Carta de Páscoa. Então, Atanásio, que é chamado de um dos pais da igreja, ou do período ali da patrística, né? Ele usou essa expressão para se referir aos livros que estavam sendo reunidos dos escritos, especialmente dos apóstolos e daqueles que andaram com Jesus e que deixaram esses escritos para a igreja, então, instituída por Jesus ali em Atos. Então, cânon significa, literalmente, medida ou vara de medir. Então, a ideia que nós temos é que alguém, um dia, estabeleceu essa medida e colocou esse número, reuniu esses livros dentro dessa medida, dentro dessa avaliação, e aí o Atanásio disse que esta é a régua, foi a vara que foi usada, então deu aquele conjunto de livros o nome de cânon pela primeira vez em 367 depois de Cristo. Agora, foi ou não foi ele que criou o cânon? Ele criou a expressão ou foi ele que falou assim, não, sozinho na minha cabeça são esses livros? Não, ele criou a expressão, né? Na verdade, o cânon, como ele assim intitulou, não era ainda o cânon como nós conhecemos hoje, o Novo Testamento fechado como nós conhecemos hoje.
Na verdade, ainda faltava, talvez, o livro de Tiago e o livro de Hebreus, na época em que Atanásio fez essa denominação. Na verdade, há muita controvérsia em relação a essas coisas nos fatos históricos, não no processo em si. Mas o cânon do Novo Testamento, ele foi feito pela Igreja em resposta a um ataque que poderia ter sido realizado, especialmente por alguns que queriam escolher quais seriam os livros que ele ia usar para a sua teologia, para a construção da sua igreja. Então, surgiram nomes como Marcião, entre outros, que pegaram alguns livros da sua preferência, tiraram alguns livros judaicos, que eles Marcião em especial achava que o Deus do Antigo Testamento era um Deus muito irado, então ele não queria nenhum tipo de contaminação no primeiro agrupamento de livros que ele fez. Então, em resposta a isso, a igreja teve que reagir, a igreja teve que dar uma resposta, e nós então temos a primeira espécie de cânon formado lá no ano 180, que a gente chama de cânon muratoriano. Essa é a primeira expressão feita pela igreja de algo oficial que depois Atanásio veio chamar de cânon. Então seria correto a gente afirmar que essa questão da identificação do cânon não era uma coisa então particular, era uma coisa institucional. Havia alguns particulares tentando fazer o seu próprio cânon, e aí a igreja fala, não, vamos resolver isso aqui, como igreja. Isso. A igreja entendeu que ela precisava estabelecer alguns critérios, então ela estabeleceu alguns limites. Isso está bem escrito lá, bem escrito, não, está bem publicado, né? Porque bem escrito não posso dizer porque foi eu que escrevi, eu só repliquei a história. Não, está bem escrito. Mas isso está bem documentado. A igreja teve que usar alguns critérios, como o critério da apostolicidade, o critério da testemunha ocular, da antiguidade dos escritos, para então chegar a esse consenso. Realmente foi um trabalho da igreja. A igreja cristã, ela se sentiu bastante impulsionada a dizer quais são os livros que devem ser aceitos ou não, porque as demais igrejas recebiam as cartas, e não apenas as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João. A igreja recebia várias cartas, inclusive algumas cartas pseudepígrafas, ou seja, escritas por outras pessoas que usavam nomes de apóstolos, nomes de pessoas que andaram com Jesus, para dar veracidade às cartas. Então a igreja teve que reagir. E a igreja então estabeleceu aí um cânon, uma medida para que os particulares, como você disse, eles fossem contrapostos e a igreja tivesse um documento oficial. Você mencionou uma coisa aí, deixa eu me perguntar então sobre isso. Então, naquela época, você está falando da época depois do primeiro século, né? Entre o primeiro e depois da morte de João, na era patrística, como você falou no início. Então, havia circulando entre as igrejas outros documentos, além desses que a gente conhece aqui, das cartas de Paulo, de Pedro e tal. Tinha outras pessoas que escreviam também. É isso que você está colocando, a diferenciação que eles fizeram entre os apóstolos que escreviam e outros que também escreveram seus documentos teológicos. Sim, inclusive, um dos argumentos que a igreja usou para fechar o seu cânon, o primeiro cânon, que a gente chama hoje de Novo Testamento, foi que aqueles que andaram com os apóstolos, ou aqueles que andaram com quem escreveu essas cartas, eles atestavam a veracidade das cartas dos seus mestres. Então, esses que andaram com os apóstolos que formam esse período da patrística, eles então diziam, essa carta é verdadeira, essa carta é de Paulo, essa carta é verdadeira, essa carta é de Pedro, essa carta é verdadeira, essa carta é de João. E, inclusive, esses que andaram com os apóstolos, que são chamados pais da igreja, eles escreveram muitas coisas também, escreveram cartas para as igrejas, escreveram muita orientação. Estima-se que praticamente, eu vou aqui falar de cabeça, porque eu não tenho o número oficial aqui, mas estima-se que poucos versículos, praticamente 95% ou mais do Novo Testamento foi citado, o Novo Testamento que nós conhecemos hoje foi citado nas cartas desses pais da igreja.
Então, se você não tivesse o cânon do Novo Testamento, mas você tivesse só as cartas dos pais da igreja que foram escritas depois do ano 100, por exemplo, você conseguiria reconstituir o Novo Testamento quase por completo. Então, havia muitas cartas que circulavam na época, e a igreja teve que dizer quais eram verdadeiras e quais não eram, e usaram os discípulos dos apóstolos, os discípulos dos discípulos de Jesus, né, que são chamados os pais da igreja, para atestarem essas cartas. Se não me engano, naquele livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, no capítulo que ele trata sobre esse assunto, ele fala que só, parece que 13 versículos, pegando todos os escritos dos pais da igreja, que você citou, só ficariam 12 ou 13 versículos do Novo Testamento sem citação literal, né? Que é como você disse. Agora, tem uma pergunta aqui que apareceu, e se me permite sair... Bom, não vou sair aqui do roteiro, mas tem a ver. O Alberto está perguntando, o Alberto Santos, ele está perguntando qual era essa igreja que tem aí por volta do ano 180. Qual era essa igreja? Já havia essa profusão de denominações? Que igreja era essa que estava conversando sobre isso? Não, a igreja que tomou a frente desse processo foi a igreja de Roma, a igreja cristã que estava situada em Roma. Aliás, o evangelho se espalhou bastante, até rapidamente, né, se a gente for considerar, né, Marcão, a nossa deficiência de hoje em dia de alcançar o Oriente, por exemplo, mas naquela época o evangelho se alastrou rapidamente pela Ásia, e Paulo fez ali um trabalho impressionante, e depois ele, na carta aos Romanos, ele disse que estava indo conhecer os irmãos de Roma, que ele tinha esperança de chegar à Espanha, capítulo 20 de Atos, né? E passaria por Jerusalém antes para visitar os irmãos pobres ali de Jerusalém, levar uma oferta que ele tinha recolhido ali na Macedônia e na Acaia, mas depois ele iria a Roma. E a gente sabe que a igreja em Jerusalém ela foi expulsa, né? Os judeus eles foram todos expulsos de Jerusalém quando Jerusalém foi destruída, e teve inclusive a questão da destruição novamente do templo, e houve a diáspora judaica. Então a igreja que se fortaleceu foi a igreja de Roma. Nós temos aí relatos de que essa igreja ela acabou se estruturando porque ela era a igreja da capital. Geralmente a igreja da capital é a igreja que acaba, né, ficando mais fortalecida até os dias de hoje. Então não era uma denominação, era uma igreja ainda novel, uma igreja ainda tentando entender o que ela estava fazendo, né? Nós só tivemos a instituição da igreja oficial depois do ano 300, lá com Constantino. Então essa igreja era a reunião dos salvos, como diz lá em Atos, que se uniam para louvar a Deus, para o ensino, para o repartir dos pães, do pão, e essa igreja de Roma assumiu a liderança para formar esse cânon chamado cânon moratoriano, né, que foi... Quer dizer, havia nessa igreja, que era a igreja cristã, né, não era uma igreja denominacional, era a igreja cristã, dos discípulos dos apóstolos, que inclusive tinha ali os seus escritores também, os seus teólogos também. Então, é mais ou menos assim que a gente pode colocar historicamente o contexto ali no ano 180. Isso mesmo. Era a igreja, inclusive, que tinha os pais da igreja, aqueles que andaram com os discípulos e que atestavam a veracidade das cartas. Era a igreja mais, vamos dizer assim, mais recheada, né, de pessoas com capacidade na época. Mas não era uma denominação, era uma igreja que talvez só tivesse a denominação dada aos crentes lá em Antioquia, né? Os cristãos, ou os cristinhos, né? Como eles eram chamados a partir da igreja de Antioquia. Então, talvez fosse referida só como os cristãos de Roma. Tá, legal. É interessante, é bom a gente saber essas coisas, porque esse aspecto é um dos que os céticos se apegam muito para dizer, mas vocês aceitam aí uma coisa que o papel coloca, os homens, quer dizer, como se fosse um processo assim, meio aleatório, né? meio totalmente randômico, assim. Não, houve um processo histórico que essas coisas estão acontecendo. O nosso querido pastor Clóvis, o seu colega de colegiado, e meu cunhado, ele está fazendo uma perguntinha boa aqui.
que já foi feita também por mais alguém aqui para baixo. É se houve alguma dificuldade de aceitação de algum livro na hora de decidir. Por exemplo, você falou que o Marcião ele não queria o Velho Testamento. Aliás, daqui a pouco eu vou te perguntar por que tem esse negócio de testamento, né? Por que a gente chama esses cânones de testamento? Mas houve alguma dificuldade, discussão em algum livro para ser aceito ou não? Houve muita dificuldade com alguns livros, especialmente livros que tinham a sua autoria questionada. Por exemplo, o livro de Hebreus foi um livro que teve mais dificuldade para ser aceito, e até hoje se questiona a sua autoria. Não foi o que aconteceu com o cânon do Antigo Testamento, que foi feito por um grupo de... Aí não sei se vale a pena entrar agora nesse assunto, mas quando o cânon do Antigo Testamento foi fechado, essa questão da autoria ela era de menor importância, porque os livros do Antigo Testamento eles eram livros mais históricos e foram escritos por vários autores durante muitos anos. Então, essa é uma questão que não era muito levada em conta quando foi escrito o Antigo Testamento, quando foram escritos os livros do Antigo Testamento. Agora, a questão do Novo Testamento, ela tinha muito a ver, especialmente com a questão da autoria. Então, Hebreus teve alguma dificuldade, Tiago teve alguma dificuldade, foram livros que foram aceitos, confirmados mais lá pelo ano 530, mais ou menos, mas que a reforma ajudou muito a fechar essa questão, né? A reforma é agora, 1500, então, 1517. Então, isso aqui é muito recente, né? Na verdade, essa discussão, ela realmente se alonga. Agora, eu fico numa situação muito, como eu posso dizer, desconfortável com as pessoas que dizem esse é um processo feito por homens, e aí você pergunta, mas quem disse isso? Disse foi um homem. Então, assim, por que você acredita nesse homem e não acredita nesses homens? Né? Então, essa é uma questão, na verdade, a pessoa se coloca numa situação sem saída, né? Porque ela está acreditando no homem que ela prefere. Né? Eles falam isso também sobre a própria escrita, né? Mas foi escrita por homens. Eu acho isso óbvio. Se Deus queria falar com homens, iria falar para quem? Para um mico-leão dourado escrever? Tinha que ser homem, né? É óbvio. Agora, deixa eu mudar um pouco aqui o raciocínio para eu conseguir fechar aqui isso que você está perguntando. Esses mesmos céticos, eles não aceitam quando a crítica é contra o processo que eles escolhem. Por exemplo, eles questionam, por exemplo, a existência de Jesus, até como um homem histórico, né? Muitos questionam isso. Mas a mesma academia que questiona a existência de Jesus, hoje questiona a existência de Sócrates. Eles estão agora dizendo que Sócrates foi uma criação de Platão para fazer o contraponto do seu pensamento filosófico, né? Que Sócrates, na verdade, ele não existiu. Então, Platão e Xenofonte eram filósofos que trabalharam na mesma época, então Platão criou a figura de Sócrates para ele conversar com ele mesmo. Então, como Platão ele dizia uma coisa, e como Sócrates ele dizia outra coisa. Na verdade, não existe nenhum livro de Sócrates, só existem citações de Sócrates na literatura de Platão e de Xenofonte. Aí as pessoas falam assim, não, mas aí não vale, porque aí Sócrates é real. Então, assim, é uma argumentação muito pessoal e muito sensível, né? Então, e que denota, assim, uma escolha naquilo que eu vou acreditar, né? Isso aqui eu acredito, isso aqui eu não quero acreditar. Até porque, não é exatamente aqui o nosso assunto, mas aí me faz pensar isso, né? Os escritos do Sócrates, ou do Platão, ou desses outros aí, não mudam a minha vida. Agora, a Bíblia muda, então aí eu prefiro escolher qual que eu vou acreditar, né? Agora, falando a respeito desse negócio de testamento, por que a gente chama Novo Testamento e Velho Testamento? Por que nós damos esses dois nomes aí? Inclusive, tem alguns que criticam isso, né? A Bíblia não tem esse negócio de testamento. Não, mas alguém começou a chamar. Por que a gente chama assim?
A questão do testamento é uma questão relacionada às alianças, né? Nós temos a antiga aliança, que é a aliança mosaica, e a nova aliança, que é a aliança instituída por Jesus. O testamento significa exatamente o cumprimento da promessa. Quando Hebreus 9, de 15 a 18, diz que Cristo é o mediador da nova aliança, e o testamento ele só tem valor o testamento ele é cumprido quando há a morte, né, de alguém. Ele diz que ele veio para cumprir o testamento antigo e iniciar um novo testamento, ou cumprir a aliança antiga e iniciar uma nova aliança. Por isso nós temos essa separação entre o Antigo Testamento, que a gente pode chamar também de Antiga Aliança, com o cumprimento, com a morte de Jesus. Toda a aliança foi cumprida, todas as promessas que Deus deixou nesse testamento, nessa herança, foram cumpridas em Jesus, e aí Deus se inicia uma nova aliança, uma aliança que a gente chama de Novo Testamento, nova aliança em Cristo, né? Aliás, em Hebreus, Jesus diz que a primeira aliança também foi marcada com sangue, né? Sangue de bodes e touros e tal. E a segunda aliança com o seu sangue, é o que o autor de Hebreus diz, com o sangue de Cristo. Então, essa questão de testamento tem a ver com essa mudança, não sei se podemos chamar mudança, mas dessa nova ordem nas coisas que Jesus institui quando chega. Sim, com certeza. E o cumprimento da aliança, né? Toda aliança que estava no Antigo Testamento, que era a antiga aliança, foi cumprida em Jesus Cristo. Então, aquele testamento perdeu a sua eficácia. Agora nós temos uma nova aliança, um novo testamento para aguardarmos, que vai ser totalmente cumprido quando Jesus voltar. Ele perdeu a eficácia, mas não perdeu a importância, porque o Novo Testamento é baseado, ele é alicerçado no Antigo. Né? Se ele é a promessa, se Jesus é o cumprimento da promessa, não se pode abrir mão da antiga aliança, no sentido de entendermos como é o cumprimento em Cristo nessa nova aliança. Mas ele já está, como pode-se dizer, o testamento que é lacrado, até que a pessoa que é o cumpridor daquilo que está escrito ali morre, ele então já foi aberto, já está revelado, e aí nós temos agora o Novo Testamento que vai ser finalizado aí com a volta do Cordeiro, e nós estamos aí ansiosos por isso. É isso aí. Aliás, quando se dá essa volta, o que acontece antes ou depois, é um motivo para a gente pode fazer uma live dessa uma hora, mas deixa isso para lá, por enquanto. O Cordeiro vai voltar. Isso dá muito pano para manga, cara. A Ana Camila do Diego, falou agora há pouco aqui, que as perguntas estão tão fáceis para você que você nem coçou a cabeça com as duas mãos ainda, então quer dizer que está muito tranquilo, pode aumentar um pouquinho a dificuldade das perguntas aí. Quando a Ana Camila estava aqui, eu tinha cabelo, eu fazia assim, ó. Agora não tem mais. Então, agora, já que nós falamos do Antigo Testamento, talvez fosse o momento de perguntar, então. Você estava falando no começo aí sobre a organização que teve do Novo Testamento, né? Aliás, você falou uma coisa do tal do Marcião, né? Que rejeitou o Antigo Testamento porque achava que era um Deus muito bravo lá. Você sabe que tem gente até hoje, né? Os protestantes brigaram tanto para ter 66 livros, a gente só quer estudar os evangelhos. O resto do Velho Testamento a gente não quer, não. Tem gente que fala assim para mim, não, Deus está muito bravo lá, parece que eles têm uma ideia de um Deus meio bipolar, né, um Deus bravo no Velho Testamento e bonzinho no Novo, e coisa assim. Mas na verdade não é bem isso, né? Agora, como é que... O Velho Testamento, eu nunca tive muita crise, embora é interessante saber como é que ele foi organizado, porque quando Jesus nasceu, o cânon estava lá já pronto e ele falou que estava certo, né? Então, para mim é tranquilo. Mas é muito importante, talvez, a gente entender como é que foi feito isso. Porque, bom, quem que organizou isso, em que época foi? Conta um pouquinho para nós dessa história aí da organização do Velho Testamento, que é bem interessante. O Antigo ou o Velho Testamento, né? Ou a Velha Aliança, ela é confirmada por Jesus, pelos apóstolos, pelos escritores do Novo Testamento. Eles não têm também nenhuma crise em relação a isso. Aliás, muitas vezes, eu já vi você falar sobre isso, de pessoas que questionam sobre Jó como personagem histórico. Mas o Novo Testamento fala de Jó. Então, né,
não existe nenhuma crise. A crise é nossa, nossa não, a crise é da modernidade. Para nós não existe nenhum problema. Mas Noé existiu. Jesus fala de Noé. Jonas existiu. Jesus fala do sinal de Jonas que ele viveria. Então, assim, a gente não tem essa crise, né? A gente tem muito menos problema, né, do que muita gente. Mas o Antigo Testamento, ele já tem uma história diferente, porque o Antigo Testamento, ele era a coleção de livros da teologia judaica. Diferente da teologia cristã, a teologia judaica, ela foi organizando seus livros por um tempo muito mais longo do que a teologia cristã. Nós temos os livros do Novo Testamento que foram escritos aí, basicamente, em menos de 70 anos, né? Talvez menos de 60 anos os livros do Novo Testamento estavam todos escritos como nós os conhecemos hoje. Já o Antigo Testamento já tem uma história aí de um milênio, né, de escritos, de escrituração. Por isso, a questão de vários autores, eles vão continuando a história de acordo com como ela vai acontecendo. Isso é muito nítido no livro dos reis, quando os reis vão morrendo e a história vai sendo registrada. Isso está registrado nos livros dos reis e tal, e tal. Então, a gente tem uma dinâmica diferente. Agora, alguns dizem que foi Esdras que foi o primeiro a compilar um cânon dos escritos aceitos pelos judeus. Talvez lá, uma referência lá em Esdras 7, versículo 10, versículo 14, quando ele levanta para ler ali os livros, né? Talvez ali haja uma ideia de que ele tenha trabalhado nisso. Mas isso também não tem um consenso. O que nós sabemos pela história é que quando Alexandre o Grande, isso está lá também no vosso trabalho, quando Alexandre o Grande ele resolveu reunir toda a cultura debaixo do véu helenístico, né? Alexandre o Grande era um profundo admirador da cultura helenística, da cultura grega, e ele teve a ideia de reunir todos os livros do mundo numa língua só, em grego koiné, em grego corrente, né? E ele, então, desafiou os seus principais a saírem pelo mundo e compilarem, pedirem para que todas as literaturas existentes fossem traduzidas para que ele pudesse guardar na sua biblioteca, que já pegou fogo, então também não adiantou muita coisa, né? Não esqueceu de fazer o backup e não tinha microfilme naquela época, mas não pôs na nuvem. Não pôs na nuvem. Essa é a possível história da compilação ou do fechamento do cânon do Antigo Testamento, quando nós temos aí a versão chamada versão dos 70 ou versão Septuaginta. E aí existe muita lenda ao redor dessa história aí. Na verdade, era chamada de versão dos 70, porque 72 anciãos, 6 anciãos de cada tribo de Israel, então 12 vezes 6, se não me engano, ainda é 72, desde aquela época até agora. Desde aquela época. E eles então sentaram para reunir essa obra que Alexandre pediu para ser traduzida como a obra da fé dos judeus. Alexandre queria que na sua biblioteca tivesse uma obra daquilo que os judeus criam. Então, houve esse trabalho aí com esses 72 anciãos, 6 escribas de cada tribo de Israel, e completaram essa tradução. Mas aí vem as lendas, né? Tudo que pode ser romantizado, e eu espero que isso não sirva para a gente sair do foco, mas a história, ela às vezes vem com algumas notas de rodapé, né? Alguns dizem que 72 anciãos escribas, eles gastaram exatamente 72 dias para compilar todo o Antigo Testamento e traduzir para o grego. Outros dizem, eu já ouvi uma outra história quando estava no mestrado, que
Olha, essa aqui não está no livro, hein? Essa aqui é de primeira mão. Essa é a no mestrado, essa é apócrifa. Que esses seis anciãos de cada tribo, eles foram colocados numa cabana de 6 em 6 na praia. Cada 6 dentro de sua cabana, ou seja, 12 cabanas separadas com uma certa distância, talvez por causa do Covid da época, não sei porquê, mas para eles não se comunicarem. E aí diz a lenda, né, e aí já é uma questão de nota de rodapé mesmo, que cada 6 desses traduziram todos os escritos judaicos em 72 dias. Então, você teve 12 cópias e as traduções eram idênticas. Eles usaram as mesmas palavras em todos os livros, todas as palavras que eles tiraram, tanto do hebraico quanto do aramaico, condiziam com as palavras em grego que os outros 11 grupos também usaram. Então, tem essas coisas que às vezes servem de curiosidade para nós que cremos, mas às vezes serve de banalização para quem não crê, né? Mas é lenda, então não tem como agora, então, você pode chamar essa versão, então, só para recapitular aí, para quem não está acostumado com os termos aí, a Septuaginta, então, que é uma versão que existe até hoje, né? Essa versão é usada, inclusive, como referência e tal. Então, a Septuaginta, essa versão dos 70, então teria sido essa tradução do hebraico para o grego koiné, por esses sábios aí, 70, 72 e tal. Se foi 72 dias ou não, se teve isso aí, pode ser que sim, pode ser que não, mas o fato é que eles fizeram essa compilação por ordem de Alexandre. Então isso foi naquele período entre o fim de Malaquias e o começo de Mateus, né? Óbvio, né? Nesse período aí. Porque quando termina o Velho Testamento, eles estão ainda debaixo do Império Persa, e o Alexandre é grego, né? E quando Jesus nasce, já está o Império Romano lá. Então nesse período aí, todos esses impérios estão mudando, tem essa chamada cultural aí ao helenismo, que é a cultura grega, por Alexandre, e aí... Agora, uma pergunta, essa tradução, ou esses 70, eles também fizeram a canonização ou já estava definido? Eles já pegaram um cânon que já estava pronto? A gente tem como saber isso? Então, a ideia é essa, a gente não sabe se eles usaram o que Esdras possivelmente tenha já compilado quando o povo voltou do cativeiro, né, e começou a reconstrução do templo, e Esdras juntou ali o povo para ler os livros, se eles usaram a base de que Esdras fez, ou se eles mesmos assumiram esse trabalho, né, de reunirem os livros, e aí entra essas questões, né, aí eles reuniram os livros, eles achavam que eram os livros oficiais, e saíram 12 traduções perfeitas com os mesmos livros e com as mesmas palavras, na mesma sequência. Então, na verdade, há uma questão aí, uma dúvida histórica, mas o que vai fechar, historicamente, o que vai dar o ponto final da Bíblia do Antigo Testamento, que é a Bíblia judaica até hoje. Esse cânon que nós temos da Septuaginta é o cânon que os judeus usam até hoje como seu cânon oficial. Então, vamos fazer um pequeno intervalo aqui para um breve comercial, mas eu já vou deixar uma pergunta para você responder logo depois, porque isso aí nos enseja, já que nós estamos falando aqui tantos termos chiques, então vou usar o meu aqui também. Eu não sei o que significa enseja, mas eu achei tão bonito que eu vou usar. Enseja uma outra pergunta que agora acabou de ser feita pelo nosso Marcelo Ferreira Soul Surfer, que é o pastor Marcelo. Ele está perguntando aí sobre os apócrifos. Você vai responder depois do meu comercial aqui, se na Septuaginta os tais livros apócrifos já estavam lá. Essa é uma pergunta que eu peço para você responder. Pessoal, vocês que estão assistindo a nossa live aqui, o pastor Josimar é autor desse capítulo aqui. Deixa eu inverter a minha câmera para mostrar para vocês. Ele é autor, entre outras coisas, né? Eu estou falando que é autor desse capítulo porque tem a ver com o assunto falado aqui. Inclusive, ele escreve também um outro livro do Instituto Alvo, que é o Ética do Reino, um curso sobre ética, é dele. Então, ele escreveu esse capítulo, aqui, essa aula 5, que é sobre o cânon das Escrituras, que faz parte desse material aqui, o nosso Bíblia Simples.
Esse material você pode adquiri-lo, se quiser, no nosso institutoalvo.com.br, que é o nosso site. E também você pode... Mas eu estou colocando aqui um link dos nossos cursos online. Agora não está dando para fazer curso presencial, mas você pode continuar estudando. Nesse link aí você vai encontrar o link para fazer pela internet esse Bíblia Simples, como também uma série de panoramas da Bíblia, panoramas do Velho Testamento, dos Evangelhos, panorama das cartas de Paulo, das cartas gerais, até um panorama exclusivo de Atos. Aproveite o tempo que talvez você tenha sobrando aí agora, ou pelo menos o tempo que você pode concentrar mais para estudar a Bíblia, e acesse lá. Se você não conseguir o hiperlink que eu vou colocar aqui, você entra no link da bio do Alvo. E você vai lá, cursos online, você vai ter acesso a todos esses, inclusive o Bíblia Simples, no qual você vai ter acesso a esse capítulo que o pastor Josimar escreveu, e faça aí o seu curso. Eu estou vendo o pessoal, por exemplo, lá do litoral, o pessoal dos jovens do litoral, lá, Wake Up. Eu vi que o pessoal entrou aí. Eu vi o Josimar também, não o pastor Josimar aqui, o Josimar lá, o líder das igrejas do litoral ali, Boiçucanga e São Vicente, aquela região toda ali, São Sebastião, desculpa. Então, estou vendo vocês aí. Aproveitem aí, pessoal, para incentivar os meninos, os jovens, professores a fazer esses cursos, e depois você pode, inclusive, ministrar esses cursos na sua igreja. A nossa igreja aqui já usou esse material e outras que estão por aí já usaram também. Então, fica aí nosso convite para que você se aperfeiçoe no estudo da Bíblia, e algumas dessas informações, não tem tantas informações, se bem que a maioria está lá de uma forma concisa, mas tudo isso que o pastor Josimar está explicando aqui, está dando alguns detalhes históricos que não cabiam ali, né? Mas seria muito interessante que você tivesse acesso a esse material. Então acessa lá Instituto Alvo, vai lá em loja virtual, e também daqui a pouco vai aparecer aí o link do cursos online do Instituto Alvo. Bom, voltando aqui, a pergunta foi feita ali e eu a repito. Primeiro, o que são esses livros apócrifos? Inclusive tem também os pseudoepígrafos, que a gente fala menos, mas que eles estavam no cânon lá do Velho Testamento, ou na Septuaginta, estavam na Bíblia que Jesus usava lá quando ele nasceu. Explica um pouquinho sobre esse assunto, que é um assunto interessante também. Bom, a princípio, os apócrifos, nem os pseudepígrafos faziam parte da tradução da Septuaginta, eles foram acrescentados posteriormente. São chamados de apócrifos exatamente porque eles não foram reconhecidos como canônicos, por isso eles são chamados também de pseudocanônicos, ou seja, eles não tinham este reconhecimento nem da comunidade judaica e nem da comunidade cristã posterior como livros que faziam conexão com o material que a Septuaginta tinha compilado. Na verdade, houve muita... nesse período que a gente chama de período interbíblico, né, entre o Antigo Testamento, entre Malaquias e lá Mateus. Aliás, eu estou até aqui com Malaquias, aqui, capítulo 4, versículos 5 e 6. É muito interessante porque o último livro do Antigo Testamento já faz referência ao primeiro livro do Novo Testamento, na pessoa de Elias, né? Ele disse: vejam, enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. O último versículo do Antigo Testamento aponta para João Batista. E houve um silêncio nesse tempo, um silêncio canônico, mas não houve um silêncio de escrituras. Aliás, diga-se de passagem, houve muita literatura histórica, escrita, literatura de conhecimento, mas, diga-se de passagem, foi o período onde houve a maior proliferação de literatura apocalíptica. Quem vai fazer aí o seu trabalho, o seu curso, o seu mestrado, doutorado na área de Apocalipse, se não considerar os escritos apocalípticos dessa época, chamados apócrifos, ele não tem validação na sua tese.
Por quê? Porque muito foi escrito. E esses escritos, então, chamados apócrifos, porque eles não são canônicos, na verdade, eles têm a falta da autoria ou a falta da consideração de que essa autoria seja uma autoria inspirada, eles não foram acrescentados a princípio, mas com o passar do tempo eles acabaram sendo acrescentados por alguns à sua coleção de livros, né? Como a gente disse, o cânon é uma coleção de livros em que se crê. Então existe o cânon cristão, existe o cânon muçulmano, existe o cânon, né, das diversas religiões. Essa coleção de livros, hoje nós chamamos de cânon, dando extensão àquela expressão vara de medir. Então, algumas dessas religiões vão acrescentando às suas coleções aqueles livros que ela acha que devem ser acrescentados. Os pseudepigrafos são livros também que foram rejeitados, porque foram livros que, na tentativa, alguém escreveu usando o nome de outra pessoa. Agora, o termo apócrifo, ele só foi usado por Jerônimo no V século. Então, a gente está falando, veja, às vezes a nossa conversa é uma conversa anacrônica, Marcos. Nós falamos de um termo para designar a Septuaginta. A Septuaginta, ela foi compilada antes de Cristo. A gente está falando de um termo que foi usado por Jerônimo aqui no V século, né? Quer dizer, basicamente o que está dizendo lá na época que a Septuaginta estava sendo feita, ninguém nem falava essa expressão apócrifo. Nem existia essa expressão de maneira registrada, né? O Jerônimo é o que fez lá a Vulgata Latina? O Jerônimo é o que traduziu a Bíblia, a Septuaginta para o latim, né? Ele usou, segundo consta, não os escritos hebraicos, mas ele usou os escritos gregos para fazer uma tradução para o latim, que, como eu disse, o Império Romano, a Igreja de Roma, era a igreja mais forte. Então, como Roma falava latim, então precisava de uma Bíblia, de uma coleção de livros canônicos que fosse na língua oficial do Império Romano. E depois causou um problema muito sério para a então formada Igreja Católica Apostólica Romana, quando os padres só podiam proferir as suas leituras em latim, porque ela era a versão que eles consideravam a versão também oficial do texto do Novo Testamento, do texto bíblico, né? Tem uma pergunta aí, se nessa versão da Vulgata, se nessa entraram os apócrifos, ou seja, ainda foi depois disso. Na verdade, pelo conhecimento histórico que eu tenho, Jerônimo foi muito pressionado para acrescentar livros apócrifos já na Vulgata. Pelo que eu me lembro, Jerônimo não estava muito contente com isso, não. E eu não sei se ele foi convencido ou se ele foi forçado, mas os livros apócrifos, eles só são reconhecidos lá nos escritos tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, depois do Concílio de Trento, 1536, mais ou menos, né? Seria quase como uma resposta ao movimento protestante, talvez? Tem alguma coisa a ver com isso ou não? Muito a ver com isso, porque, na verdade, ali no Concílio de Trento, uma das questões que se discutiu, isso também é muito interessante, não tá nesse capítulo, senão também ia sair do objetivo, mas o que se discutiu muito no Concílio de Trento é que a Bíblia pertence à Igreja. E no caso, quando eles dizem isso, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Eles eram os detentores, eles se diziam os detentores. Já que o Papa é a continuidade da apostolicidade de Pedro, então decidiu-se no Concílio de Trento que a palavra oral proferida pelo Papa e depois registrada alcançava o mesmo valor da palavra escrita no cânon. Então a igreja a igreja continuou o cânon a partir do Concílio de Trento. Por isso que nós falamos da questão da infalibilidade papal, né?
porque a partir desse entendimento, o que o Papa diz, o que o Papa profere, ela tem o mesmo valor do cânon, o mesmo valor das Escrituras. Então, foi nesse concílio em que foi dito quais livros que eram... que faziam parte da Bíblia que nós entendemos hoje como a Bíblia Católica e quais não eram. Para nós, veja bem, Marcão, para nós chamamos de apócrifos e pseudepígrafos. Para a Igreja Católica, não, eles são canônicos sem problema nenhum. Eu vou te confessar um pecado aqui em público, mas não me exclua por enquanto, tá? Me dê uma chance de me defender no concílio. Eu leio cada semestre, eu mudo a versão da Bíblia que eu vou usar, né, para fazer a minha leitura diária. E nesse começo de ano, já tinha passado quase todos, assim, eu tinha aqui e tal, eu peguei a Bíblia de Jerusalém, e nunca tinha lido os apócrifos. Então, assim, como eles não são canônicos, eu faço o meu devocional nos livros bíblicos, e depois eu dou uma lidinha nos outros, né, para Deus não pesar a mão, porque aí sai fora ali do meu... Mas é interessante, como história é interessante, só que tem uns negócios meio esquisitos. Não é o nosso assunto aqui, não vai dar para a gente falar disso, talvez a gente marque uma outra, se você tiver disponibilidade, uma outra conversa dessa, só para falar sobre isso, porque é interessante, tem uns negócios lá, o cara que ora pelo soldado que morreram, tem uns negócios meio esquisitos lá. Mas eu queria fazer uma outra... A tradução da Bíblia de Jerusalém é uma excelente tradução. Uma excelente tradução em português. Eu estou gostando de algumas expressões que eles usam e tal, bem interessante mesmo. Mas depois a gente vai falar mais sobre isso, talvez numa próxima, porque eu queria fazer uma última pergunta, já estamos quase indo para o final, porque daqui a pouco vai dar uma hora que a gente está batendo um papo aqui. Pois é. Quando o professor é bom, a aula passa depressa. Então, a questão aqui é a seguinte, a última pergunta que talvez está na cabeça de todo mundo, né? E você vai ter aí uns 5, 6 minutos para explanar sobre isso. Afinal de contas, essa Bíblia que a gente tem na mão hoje, ela é confiável? É uma base confiável para a nossa fé? Essa é uma pergunta importantíssima e essencial. Eu acredito que não existe nada mais sólido, consistente, nada mais histórico e divino que tenha sido preservado até hoje do que a Bíblia. A Bíblia, ela é não apenas um livro que foi inspirado por Deus, homens inspirados por Deus escreveram as suas palavras, né? E como você já disse, tem que ser homens, porque senão nós não entenderíamos, né? Se os anjos tivessem escrito, como existem algumas denominações que recebem escritos angelicais, talvez nós tivéssemos essa dificuldade de entendimento, mas homens, inclusive, usando as suas próprias culturas e as suas próprias relações culturais, inspirados por Deus, escreveram as palavras que Deus revelou para cada um deles. Além disso, nós temos a questão da preservação. Só a preservação inspirada, só a preservação conduzida pelo Espírito Santo de Deus poderia nos trazer um livro tão coerente, tão completo e tão inequívoco quanto a Bíblia. Estava lendo hoje até a questão da Ilíada e Odisseia, que é um livro cantado aí também por esses que questionam a Bíblia, exaltado, que talvez Homero nem tenha existido, e que talvez fosse até uma mulher. Ou então, é mais provável que Ilíada e Odisseia foram escritos por um grupo de escritores que estavam conversando e começaram a escrever. Então, veja, essas questões, elas não se aplicam a esse livro que não apenas nos informa, mas nos transforma. Essa é a questão principal. Eu acredito, então, na veracidade da Bíblia, e não apenas pela sua inspiração, e também não apenas pela sua preservação, mas eu acho que o que dá mais credibilidade e fidedignidade é a sua transformação. Aquele que se conecta, aquele que se encontra com a palavra de Deus, ele não volta vazio. Ele não sai do mesmo jeito que ele entrou. Ele pode sair pior, porque ele vai olhar lá e vai falar assim, isso aqui eu não quero.
mas ele não sai do mesmo jeito que ele entrou. E ele vai sair melhor se ele compreender esse cuidado de Deus para com a humanidade através das suas palavras registradas. Isso é muito interessante mesmo, e por isso que a Bíblia é uma coisa interessante. Eu estou aqui falando com você e estou olhando uma coleção que eu herdei do meu pai, aqui de Machado de Assis, né? Toda a obra do Machado de Assis. Eu acredito que ele existiu, embora eu não conhecesse ele, né? Eu gosto demais do Machado de Assis, sua ironia e tal, mas nunca uma obra de Machado de Assis mudou a minha vida, não mudou em nada, absolutamente nada. Você sai do mesmo jeito que você chegou. Com a Bíblia não é assim, né? E a gente realmente, como você disse, você pode ficar de um jeito ou de outro, mas igual você não fica, né? Não há outra literatura que tenha esse poder, porque é a palavra de Deus, né? Mas o que me assusta mesmo é aquele primeiro argumento nosso. Como as pessoas acreditam no que os homens que lhes interessam, né, falam, e rejeitam o que homens inspirados por Deus escreveram. Então é uma questão de decisão. A Bíblia é o confronto máximo da decisão humana. Ame-a ou deixa. É bem isso. Pastor, infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim aqui. Estamos já faltando 2 minutos aí. Mas eu quero te agradecer em nome de todos os que estiveram conosco. Foram muitos. Tem muita gente nos assistindo aqui. Pedir perdão aí, que eu preferi não fazer a interatividade aqui, ficar citando nomes, justamente para ter mais tempo, para que você pudesse expor aí essas questões históricas e verdades e tal. Mas agradecer a sua disposição e te deixar um convite aqui, prévio, né? Porque eu tenho certeza, aí o pessoal que está assistindo pode dizer aí se quer, quem sabe a gente pode marcar uma próxima oportunidade para falar de outros aspectos desse assunto aí que é tão interessante. Ok, eu agradeço pelo convite, estou aqui à disposição. Preciso pensar nessa questão da capacidade, porque eu tenho a formação na academia, você tem a formação na igreja, e você tem uma visão assim muito mais ampliada que a minha em muitas coisas, mas se eu puder acrescentar a sua sapiência aí e ajudar alguém aí a refletir, eu estou à disposição. Então tá bom. Então, certamente, vamos ter esse tempo. Espero que seja, independente do fim desse negócio aí, que já está passando da hora de acabar com isso, mas, independente disso, agora a gente descobriu ferramentas que podem nos conectar com tantas pessoas em tantos lugares. Você está falando aqui, eu já te falei no começo, você está falando com gente aqui no Brasil, que eu tenha visto, pode ser que tenha outros, em Portugal e nos Estados Unidos, sem sair de casa. Aliás, eu vou pregar em 3 igrejas no final de semana, sem sair de casa. Eu nunca fui tão convidado para pregar fora sem sair de casa. Nunca tinha acontecido isso, viu? Muito bom. Então tá bom. Mas pastor, agradeço pelo convite. Muito obrigado aí por repartir conosco esse tempo. Pessoal que nos assistiu aí, muito obrigado e até breve. Tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém.